A sua liderança não é um enfeite e você precisa entender isso. Na sua caminhada com Cristo, você vai precisar ser liderado e vai precisar ser discipulado. E para isso acontecer, a gente precisa criar maturidade. Maturidade para entender de que nós não estamos caminhando sozinhos, mas que Deus, ele coloca pessoas para nos ensinar e nos tratar de fato o nosso caráter. Hebreus 13:7, bora procurar na Bíblia. Hebreus 13:7 vai dizer: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O que Paulo está querendo nos trazer aqui é de que a gente não pode se esquecer daqueles que estão dispostos a nos liderar. Porque ao longo da nossa caminhada cristã, a gente vai pecar e a gente vai ficar caindo nos mesmos erros, e a gente vai precisar de ajuda para parar de cair nesses mesmos erros, para parar de cair nos mesmos pecados que a gente vive cometendo. Eu não sei você, mas eu já passei semanas conversando com meu pastor sobre um pecado que eu estava cometendo e que eu não estava conseguindo parar de cometer. E eu precisei de várias conversas com meu pastor para entender de que aquilo que eu estava fazendo iria destruir a minha vida, ou talvez iria atrasar a minha vida. E por isso que a gente deve prestar contas para os nossos líderes. Você precisa sentar e conversar com eles, buscar aconselhamentos, ajuda espiritual que só eles vão conseguir te passar e que vão realmente conseguir te instruir. Voltando para Hebreus 13. Caraca, achei rápido, hein? A partir do versículo 17 diz: obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então Paulo ele também diz aqui que a gente não pode deixar com que os nossos líderes se tornem um peso para eles liderar a gente, mas que seja com uma alegria. E para que isso aconteça, precisa de comunicação. E por que é muito importante entender isso? Porque na maioria das vezes, quando a gente comete algum erro, quando a gente está passando por algum tipo de problema, quem a gente vai procurar? A gente vai procurar os nossos amigos, e que na maioria das vezes vão dizer que mas tá tudo certo passar por isso, já já as coisas melhoram. ou talvez, Mas tá tudo bem você fazer isso, eu também faço, por que você não pode fazer? e se tem algo que eu escuto do meu pastor, é que a gente não deve ficar saindo por aí contando o nosso pecado, confessando o nosso pecado para alguém, a não ser para os nossos líderes espirituais ou para o nosso próprio pastor, porque são eles que de fato vão conseguir nos ajudar, vão conseguir entender o que a gente está passando, vão entender o nosso caso e vão poder nos instruir na palavra de Deus e na vontade de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Vão sentar com a gente, vão ter tempo de oração com a gente, vão realmente se importar com a nossa situação, não que os seus amigos, não que as outras pessoas que você quer procurar ajuda não se importe, mas na maioria das vezes eles não vão saber o que falar para vocês se eles não caminham na mesma verdade que você, se eles não seguem a mesma verdade que você segue. E quando nós estamos falando de igreja, de reino espiritual, a gente está debaixo de autoridades espirituais. Então, estando debaixo dessas autoridades, é para elas que a gente deve prestar contas, é para elas que a gente deve confessar o nosso pecado quando nós não estamos conseguindo vencê-lo, porque eles de fato sim vão nos instruir na palavra, vão nos instruir com conhecimento e com orações que de fato vão ser direcionadas sobre a nossa vida e que vão nos dar força para vencer aquilo que nós estamos passando. E 1 Tessalonicenses também é importante mencionar. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12 diz: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz com todos. O que Paulo quer nos trazer aqui é que aqueles que nos lideram de fato, que eles se esforçam para que a gente tenha uma vida com Deus mais saudável e uma vida com Deus que é tratável, e entender que a gente não vai se perder no meio do caminho, porque se você diz que faz parte de um ministério, mas você não tem comunicação com seus líderes ou com seu pastor, algo de errado está acontecendo, porque isso não existe. A comunicação é uma das coisas mais cruciais no reino de Deus e na igreja. E eu não sou líder tecnicamente em alguma área do meu ministério, então eu estou falando isso como um discípulo que precisa e que precisou prestar contas para os meus líderes e para o meu pastor, e que entendeu que precisa de aconselhamento espiritual. Eu precisei todas as vezes tomar vergonha na minha cara,
vencer a timidez, vencer a própria vergonha e conversar com o meu pastor, para confessar pecados que eu estava cometendo ou para pedir ajuda sobre a minha família quando estava passando por alguma dificuldade, e que graças a Deus eu tomei essas decisões de conversar com o meu pastor para pedir aconselhamentos, para pedir ajudas, porque ele conseguiu me ajudar nas situações que eu estava passando e que eu consegui aprender com aquilo que eu estava passando. Então, ser discipulado é uma honra. Ser discípulo é uma ordenança espiritual e é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Cristo Jesus, ele fez discípulos e os seus discípulos fizeram outros discípulos. Então, se algum dia eu ou você quer ser um líder de verdade e fidelidade, então a gente precisa ser verdadeiro e fiel com quem está nos liderando, porque isso não tem preço. E isso, como eu já falei, significa que nós não estamos caminhando sozinhos, mas que tem líderes que Deus ele colocou nas nossas vidas, no nosso ministério, para nos ajudar e nos aconselhar, e líderes que nós podemos confiar que vão conseguir solucionar o problema que nós temos ou que vão nos dar direcionamentos para conseguir resolver esses problemas. Então, isso que eu quero estar trazendo, porque a sua vida não está correndo sozinha, mas você também corre com quem está do seu lado no seu ministério. O seu pastor, o seu líder, pessoas que pagam um alto preço pela sua vida, pessoas que querem cuidar e querem tratar do seu caráter junto com você. Então, não tenha vergonha de chegar no seu pastor, no seu líder, de confessar um pecado ou de buscar alguma ajuda, porque eles foram colocados ali para tentar nos ajudar, para nos dar aconselhamentos que vêm de Deus e para nos instruir na palavra quando nós não estamos tendo força para isso. Você não caminha sozinho, eu não caminho sozinho. Cristo Jesus, ele não caminhou sozinho, mas na maioria das vezes onde ele ia, ele chamava 3 ou mais discípulos para estar com ele. Porque o reino de Deus, ele é um reino que a gente não se espalha, mas que a gente se ajunta e que a gente se ajuda. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e deixa o comentário aí, seja um amém, seja uma mãozinha, seja um Deus te abençoe, para edificar na vida de outras pessoas que vão estar passando para ler, e até a próxima.